A todos a paz do Senhor Jesus. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, vai dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti. Naquele tempo, Isaías via o cuidado do pastor sobre a ovelha. E ele também lembrava das experiências que Israel teve. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ou seja, Israel passou pelas águas seguindo uma direção do Senhor. Apesar de estar diante deles o impossível, o difícil ou o inimaginável, precisava estar no coração deles principalmente a fé, a confiança e o amor pela palavra e por obedecer os mandamentos do Senhor. Então Israel conseguiu passar pelas águas para a sua libertação total, pelas águas do mar, quando o mar se abriu com Moisés. Muitas vezes na nossa vida está faltando confiança, está faltando fé. Está faltando muitas vezes um simples clamor, está faltando uma atitude. Como o Senhor falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu não já falei que vou fazer? Eu não já falei que vou realizar? Agora toma a atitude. Toma a decisão. Faz. E muitas vezes na nossa vida nós estamos travados, parados, porque queremos que Deus faça para a gente caminhar. Queremos que Deus faça para a gente glorificar. Queremos que Deus faça para a gente poder tomar posse. Mas Deus nos manda primeiramente tomar posse por fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus deu a direção, já começa a glorificar. Deus deu a direção, já começa a agir, já começa a orar. Deus deu a direção, já começa a fazer. Já começa a colocar diante de Deus, já começa a fazer os teus planos, os teus projetos. E não saia da presença de Deus e continue aos pés dele. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Naquele tempo os pastores, quando iam caminhar grandes distâncias, muitas vezes eles tinham que enfrentar rios com um rebanho. Eles tinham que ultrapassar muitas vezes rios em período de cheia, de chuva. E muitas vezes tinham ovelhas fracas, ovelhas indefesas ou ovelhas velhas, do qual o pastor tinha que colocar no ombro e atravessar uma por uma, junto ao rebanho. Porque por medo, elas refugavam, queriam voltar para trás ou travavam. Hoje, se você está cansado, se você está travando na sua vida espiritual, na sua caminhada diante de Deus, se você está com medo, não quer avançar, não quer ir segundo a direção que o teu pastor já te deu, que o teu soberano pastor já te deu, que é Cristo, Ele quer hoje avisar para ti que Ele te leva no ombro, que Ele vai te colocar no colo e vai te atravessar, porque Ele conhece a tua limitação, Ele conhece até onde você pode ir. E Ele sabe até onde nós podemos ir. Quando chega no nosso limite, Ele nos atravessa. Ele nos faz chegar lá. Não pense que você muitas vezes vai ficar: porque eu não consegui, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Deus nunca chamou homens perfeitos. Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Deus nunca chamou pessoas totalmente capazes. Ele capacitou sempre os seus escolhidos por mais conhecimento que tinha. Ele capacitou sempre os seus escolhidos por mais força que tinha. O que era Sansão sem o Espírito de Deus? O que era Paulo sem o Espírito de Deus? O que era Davi sem o seu Espírito? Davi, em determinado momento, falou para que não retirasse dele o seu Espírito. O Espírito de Deus da vida dele. Então, se você está caminhando, se você vai atravessar, é para glorificar Ele. É para que você também glorifique a Deus na sua fraqueza. Porque Ele é a nossa força. E quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Naquele tempo, Isaías foi escrito antes de Daniel, então não está falando da fornalha. Está falando daquele tempo de guerras, no qual os exércitos entravam nas cidades e roubavam, matavam quem podia matar, principalmente os homens, e queimavam a cidade com todo mundo dentro. Naquele tempo, tinha muitas queimadas que, por Israel ser num deserto, como
Moisés viu a sarça pegando fogo, era uma visão normal. Acontecia, a queimada levava plantações. E os exércitos inimigos queimavam cidades, com tudo dentro. Então, se hoje o exército inimigo quer invadir, para queimar muitas vezes os teus sonhos, para queimar a tua vontade de caminhar, para destruir muitas vezes o teu desejo de olhar para o alto, muitas vezes para destruir as tuas esperanças e o projeto que Deus colocou em sua vida, saiba que Ele está contigo, nenhuma chama arderá sobre ti, o fogo não te queimará. Mas clama a Ele, ore a Ele, glorifique o nome dEle, bendiga o nome dEle, e não deixe de estar aos seus pés, porque Ele é o único que pode derrotar o inimigo. Ou se o fogo quer consumir aquilo tudo que você plantou, aquilo tudo que você plantou espera colher. Você plantou com lágrimas, com oração, com jejum, com madrugada. Você plantou com boa vontade, com bondade. Você plantou com alegria. Hoje o fogo quer consumir. O fogo da maldade, da inveja, da tristeza. O fogo muitas vezes do desprezo, dentro ou fora da igreja. Saiba que Deus é o teu Senhor, Ele não vai deixar a chama arder e consumir tudo aquilo que você espera colher um dia. No Salmo vai dizer que aquele que planta, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará assim com alegria, trazendo consigo seus molhos. Você está plantando com choro e com pranto, mas você vai trazer com alegria os molhos que Deus vai fazer crescer e frutificar em tua vida e através de ti. Que Deus nos abençoe.